tive uma ideia. Esse vídeo aqui vai ser um diário de leitura do livro O Ato Criativo, do Rick Rubin. É um livro sobre criatividade. Eu vou ler ele e comentar com você imediatamente quando eu terminar de ler. Então, vai ser um diário. Vamos começar com as minhas primeiras impressões. Eu demorei um pouco para pegar esse livro, teve um hypezinho dele, porque eu fiquei com um pouco de preconceito, porque algumas pessoas falaram que ele é filosófico demais. Eu não sei porquê, mas eu fiquei com algum preconceito. E a minha primeira impressão dele é que ele é um livro feito para você tirar foto. Um livro feito para encantar quem gosta de estética. Pela capa bonita, minimalista, conceitual. De fato, isso aqui me remete muito à filosofia e também por algumas partes aqui que eu já dei uma folheada nele e ele destaca algumas frases. Aqui a introdução, tudo bem, mas ele tem umas partezinhas que ele deixa algumas frases destacadas. Os capítulos são bem curtinhos, com coisas que chamam a atenção que, pra mim, pensando assim, a editora pensou, eu vou botar isso aqui, que é bem bonito, para as pessoas tirarem foto e postarem no Instagram. Porque foi o que eu senti quando eu vi, nossa, eu quero tirar uma foto e postar no Instagram. Mas, vamos parar de preconceito e vamos começar a ler, né? E ele tá torto, tá vendo que tá torto? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, como tá torto. Enfim, faz parte. Li só o comecinho mesmo, não vou começar a ler agora, porque eu preciso trabalhar. E ele fala basicamente o que você já me ouviu falar, que a criatividade não é mágica, não é uma habilidade surreal, na verdade é algo que todos nós temos, todos nós usamos e algo que pode ser treinado. Eu parei para ler aqui uns 2 minutinhos e eu já quero desabafar o negócio. Não é pra mim, esse livro aqui, claramente não é pra mim. Meu preconceito estava correto, ele é bem filosófico, bem místico, assim, bem, sabe? Ele fala que a gente é um vaso e dentro da gente tem um filtro e as coisas chegam e a gente vai armazenar no nosso vaso, que não é infinito, então a gente usa o nosso filtro para determinar o que entra e o que não vai entrar. Isso basicamente ele tá falando sobre criatividade, sobre você consumir referências e você não conseguir absorver tudo, então você absorve algumas coisas, só que ele fala isso de um jeito poético, sabe? Não tem nada de errado com isso, eu só prefiro outro tipo de comunicação para esse assunto específico. Mas aí, ele tem esse capítulo aqui na página 30, que é Procure Pistas, não sei se você consegue ler, Procure Pistas, que ele tá falando para você olhar ao seu redor, olhar em volta, enfim, coisas bem básicas sobre criatividade. Mas tá, tudo bem, ninguém é obrigado a saber. E aí ele fala o seguinte, quando meu apêndice se rompeu, um médico que fez o diagnóstico insistiu que eu fosse imediatamente para o hospital fazer uma cirurgia de emergência. Disse que não havia alternativa. Entrei numa livraria próxima, sobre a mesa, logo ali na entrada, estava o livro do Dr. Andrew Weil. Peguei e abri. O primeiro trecho que os meus olhos encontraram dizia: se o médico quiser remover uma parte de seu corpo e lhe disser que ela não tem nenhuma função, não acredite. Ele tinha acabado de ter essa informação, né, que o médico disse para ele tirar o apêndice, e aí ele falou isso, e ele não tirou o apêndice por causa desse negócio que ele leu no livro. E assim, tudo bem, cada pessoa pode ter a sua espiritualidade, pode achar que isso foi um sinal do universo, etc e tal. Mas se um médico me disser que eu preciso tirar meu apêndice imediatamente, eu muito provavelmente vou obedecer, porque, supostamente, um médico sabe mais sobre o corpo, né, sobre o corpo humano e as coisas, do que eu. Então, o máximo que eu aconselho que você faça é que você procure um outro médico. Se você está desconfiado, converse com outro médico, um segundo ou terceiro médico. Mas não tome decisões sobre a sua saúde baseadas em coisas aleatórias que você lê em livros. Eu achei isso aqui um péssimo conselho. Um péssimo conselho. Isso aqui é basicamente o que a gente passa quando a gente faz alguma orientação para um cliente baseado no nosso conhecimento, em tudo que a gente estudou, em tudo que a gente sabe, e o cliente não quer fazer porque ele acha que ele sabe mais, ele conhece melhor. Então, assim, por hora, assim, sendo bem sincera mesmo, esse livro não é nada pra mim. Eu deveria ter seguido a minha intuição. Alguém falou que ele era filosófico e eu fiquei com preconceito. E o meu preconceito está se confirmando, realmente não é pra mim. Mas, como eu me comprometi a gravar esse vídeo, eu vou ler ele até o final. Se eu não tivesse me comprometido a gravar esse vídeo e se eu não tivesse comprado, pagado dinheiro, apesar de ter sido bem barato o livro,
eu provavelmente pararia de ler aqui, porque de fato ele é muito místico, muito... Nada do que esse livro me disse até a página 32 são coisas que eu não sabia, ou que eu já não tinha uma certa percepção. Mas ele fala de um jeito filosófico, poético, e eu falaria de outro jeito, de um jeito um pouco mais prático. E não tô querendo dizer que o meu jeito é melhor ou que qualquer outro jeito é melhor, só não é pra mim. E ele tá confirmando todas as minhas expectativas. Bem filosófico, feito pra postar no Instagram, com capa bonita e frasezinhas pra gente tirar foto. Inclusive eu já postei, porque tem algumas frases boas. Aqui, ó, essa aqui é a próxima, procure por aquilo que você percebe, mas ninguém mais vê. Olha só que forte, né? Pra você pensar sobre isso. Vou continuar lendo aqui. Eu vou ler até o final. Eu vou ler até o final. Eu quero abrir mais a minha mente, tirar um pouco do meu preconceito, das minhas questões, pra conseguir aproveitar o livro, né? Porque, pô... Nossa obra representa um propósito mais elevado, quer saibamos ou não. Somos um canal do universo. O material tem permissão de passar por nós. Se formos um canal límpido, nossa intenção refletirá a intenção do cosmos. Ah! Não. Tá, eu vou parar de reclamar do livro. Eu vou parar de reclamar porque teve uma parte aqui que eu gostei na leitura de hoje, que é quando ele fala sobre insegurança e sobre erros, sobre como a insegurança faz parte da gente e como, eu acho que ele dá um exemplo de um ator, né? Mesmo depois de muitos anos, um ator ainda fica nervoso ao subir ao palco. Isso é uma coisa que realmente não tem como a gente se livrar e não tem porquê da gente se livrar, porque ela serve a um propósito, ela nos ensina alguma coisa, ela mostra que a gente se importa, ela mostra que a gente está preocupado com não só a nossa carreira, a nossa reputação, a qualidade do seu trabalho, mas com a entrega que a gente está fazendo, com o que a gente está entregando para as pessoas. Isso é algo que você deve abraçar, entender que faz parte e não algo que você deve tentar se livrar, assim como os erros, né? Ele faz uma metáfora, porque tudo nesse livro é uma grande reflexão. Parece que eu tô de saco cheio, né? Eu tô um pouco, mas enfim, eu tô na página 70, então tem muita coisa para acontecer ainda. Sobre a Torre de Pisa, que eles construíram errado e aí eles foram tentar arrumar e ficou mais errado ainda. E hoje é o motivo pelo qual ela se destaca das outras torres, é o motivo pelo qual as pessoas visitam a Torre de Pisa. Então, eu gostei dessa parte. Tipo assim, errar faz parte e por mais que seja uma coisa clichê, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente ser lembrado constantemente, porque a gente não gosta de errar, normalmente. Assim, a maioria das pessoas. Eu sei que eu não gosto de errar. Eu não me sinto confortável em errar, eu me sinto inferior, eu me sinto insegura, eu me sinto incompetente. Só que errar faz parte, errar significa que você provavelmente está tentando algo novo ou está descobrindo algo novo. Então não tem por que você se desfazer das coisas que você erra. Então vou tirar essa reflexão desse livro, que eu não tô curtindo muito. Não porque o livro é ruim, o livro é bom, ele é bem escrito. Ele só não é pra mim, ele só não é o tipo de livro que eu gosto pra esse tipo de assunto específico. Mas eu vou tentar parar de reclamar. Eu vou tentar parar de reclamar, eu vou terminar ele e, enfim. Esse foi o take do dia. Tô lendo mais algumas paginazinhas, mas agora eu vou fazer uma pequena pausa, porque nós vamos gravar uma aula pro Alicerce, que é o meu curso de design gráfico. Tô devendo essa aula aqui, que a gente vai estudar esse flyer, esse aqui, e a gente vai fazer uma nova versão dele, melhorando com os princípios do design. Então, bora trabalhar. Se pá, eu mostro aqui pra você como ficou depois. O que a gente fala quando a gente tá falando do princípio da hierarquia? Se você acabou de ver a aula, eu espero que você lembre. Tem a ver com o nosso ponto focal, tem a ver com a nossa ordem de leitura. O que a gente vê primeiro? Pequenos detalhes no design, pequenas mudanças que a gente faz, a gente consegue produzir algo melhor.
Então, por exemplo, nesse capítulo, no capítulo que eu parei, eu tô na página 94, que vai ser o próximo capítulo. O último capítulo que eu li foi um chamado A Mente do Iniciante. E eu achei ele muito interessante porque ele fala sobre desaprender coisas. Ele fala sobre como todas as nossas experiências, todas as coisas que a gente aprendeu durante toda a nossa vida influenciam na nossa criação e elas são úteis, e elas servem a um propósito, mas como às vezes pode ser interessante se desfazer de tudo que a gente sabe e começar do zero. O iniciante, quando ele começa a criar, ele não faz ideia do que fazer, ele não faz ideia de para onde ir, e por conta disso, ele pode acabar criando algo, ele pode acabar produzindo algo que ninguém nunca pensou, que ninguém nunca fez. E isso é muito positivo, de vários pontos de vista, do ponto de vista da criatividade, do ponto de vista de você pensar diferente. Então, eu achei interessante essa perspectiva de você tentar se desfazer das regras que você conhece, das coisas que você sabe, para produzir algo como se você fosse um iniciante, como se você não soubesse de nada. E quando eu falo não saber de nada, não é só não saber de nada sobre design, no nosso caso, mas sobre o mundo mesmo, sobre todas as coisas que você conhece. Então, quebrar regras. Tem outro exercício que ele propõe também, que eu achei muito interessante, que é fazer o oposto do que você sempre fez. Então, se você sempre usa aquela tipografia para esse tipo de projeto, tenta usar uma completamente diferente, tenta usar o oposto daquilo para ver o que vai acontecer, não num objetivo específico de que funcione ou de que faça sentido, mas pelo exercício de criar. Se você tem criança na sua família, é bem comum que as crianças, elas derrubem coisas no chão. Ela pega uma coisa, derruba e é isso. E você vai lá, você pega no chão e você devolve para a criança. E aí o que ela faz? Ela joga de novo no chão. Ela não tá fazendo isso para te irritar, ela não tá fazendo isso para, enfim, fazer você trabalhar, fazer você sofrer, coisa do tipo. Ela só tá curiosa sobre o mundo. Ela quer saber o que acontece. Por que que quando eu pego isso aqui, tem uma planta aqui que é a minha sobrinha, por que que quando eu pego isso aqui, ela cai no chão? Como assim? Eu quero ver isso acontecendo. Ela faz um barulho e aí depois tem que se abaixar para pegar. Então ela tá curiosa sobre o mundo porque ela não sabe como as coisas funcionam. E isso é incrível, isso é uma forma de descobrir o mundo. Então, no próximo projeto que você for fazer, eu fiquei inspirada por isso, no próximo projeto que você for fazer, derruba alguma coisa no chão, faz alguma coisa só pra ver como vai ser. Eu acho que vai dar ruim, eu acho que vai ficar horrível, eu acho que não funciona, eu acho que não faz sentido. E é exatamente por isso que eu vou fazer. Achei interessante. Parece que eu tô começando a gostar do livro, hein? Agora eu vou almoçar, porque são meio-dia, tô com fome. E eu vou assistir um episódio de From, porque eu tô viciada nessa série. Tô viciada. E aí eu não sei se eu vou ler mais hoje. Outra coisa que eu pensei também é que um jeito bom de ler esse livro é ler um capítulo por dia. Porque depois que passa essa parte chata do início, que ele fala coisas óbvias de um jeito muito filosófico, óbvias pra mim, né? Pra você também não seja óbvio. Os capítulos são bem curtinhos, então é interessante você ler e fazer uma pausa, sabe? Pensar sobre aquilo, realmente refletir sobre aquilo e deixar aquilo ficar na sua cabeça durante o dia. E só depois passar para o dia seguinte. Porque cada capítulo é uma ideia diferente, assim. Eles não têm muita relação. Parecem vários tópicos que não se relacionam, não se conectam entre si. São vários tópicos que falam sobre o mesmo assunto, que é criatividade. Mas eles falam de assuntos diferentes. Então aqui, por exemplo, ele fala sobre paciência, que não existem atalhos. E aí ele vai falar sobre você ter paciência, que as coisas levam tempo, etc e tal. E aí aqui foi A Mente do Iniciante, que ele vai contar uma história sobre uma inteligência artificial que foi criada para jogar um jogo que eu não conheço, mas é um jogo aparentemente muito famoso. E pegaram vários 100 mil jogos, deram para a inteligência artificial, falaram, aprende aí, vai jogar contra especialista campeão do mundo. E aí a inteligência artificial fez uma jogada que nunca tinha sido considerada pelos seres humanos. Em 100 mil jogos, nenhum ser humano fez essa jogada que a inteligência artificial fez, e por isso ela conseguiu ganhar o jogo. E daí vem o insight do Rick, da mente do iniciante. A inteligência artificial não estava infectada com todas as
com toda a cultura, com todos os preconceitos, com todas as ideias que os seres humanos já estavam sobre aquela jogada, por exemplo. E por isso ela não teve preconceito em testar, em ver o que ia acontecer, e deu certo. São 15h38 do dia 13 de dezembro. Eu não consegui ler hoje porque é muita coisa para fazer. É dezembro, então a gente tem que fazer as demandas de dezembro. Surgiu cliente novo hoje, um cliente que tinha conversado comigo há meses atrás. Eu mandei o orçamento, a pessoa não respondeu, e aí hoje ela falou: opa, tudo bom? Eu tinha escolhido outra pessoa, mas não deu certo, e agora eu queria ver se dá pra gente continuar. Então eu fechei cliente hoje. Estava terminando a apresentação, fiz uma apresentação inteira de ontem para hoje. Estou fazendo os ajustes agora para enviar. E eu tenho que adiantar alguns posts de um cliente de janeiro, para o pessoal da empresa conseguir tirar recesso e tal. Então, assim, hoje está muito complicado. Não sei se eu vou conseguir ler, porque o tempinho que eu tiver, eu vou tomar um longo banho, lavar meus cabelos, que eles estão precisando, assistir minha série, queimar neurônio V do TikTok. Então, não sei se vou conseguir ler hoje, mas fica aqui registrado que às vezes é isso. Às vezes você se compromete a fazer um negócio, às vezes não dá, aparecem problemas, aparecem outras coisas e tá tudo bem. Amanhã é um novo dia, eu tento de novo. Tá tudo certo, ninguém vai morrer por causa disso. Página 97, capítulo sobre inspiração. Eu acabei de começar a ler, foi o primeiro capítulo do dia. E ele fala uma coisa que eu acho que é muito útil pra gente separar o design da arte. Eu sei que isso é um tópico polêmico, muitas pessoas têm muitas considerações a fazer. Eu acho que o design está próximo da arte, o design se beneficia da arte, mas existe uma diferenciação que é feita com base no propósito. E tem essa frase que é o seguinte, ó. Em termos de... Ele está falando sobre inspiração para produzir arte, tá? Em termos de prioridade, a inspiração vem primeiro, você vem depois, o público vem por último. Eu acho que é aqui que diferencia. A arte, ela não está interessada no público. A arte é uma forma de se expressar, é uma coisa interna, é uma coisa sua. Então você fez algo porque você estava inspirado, porque você queria expressar alguma coisa. E no design, o público vem primeiro. Quando a gente faz design no mundo publicitário, o público vem antes. A gente pensa no público. Qual que é o público? Quem que eu quero atingir? Quem são as pessoas que eu preciso impactar? Então, no design, o público vem primeiro. Na arte, o público vem por último. Isso não quer dizer, claro, obviamente, que design e arte não tem nada a ver, de forma alguma. Jamais falaria um absurdo desse. Existe uma linha tênue entre os dois, e um design pode ser design e arte ao mesmo tempo, ou arte pode ser arte e design, enfim. Existe essa simbiose entre as duas coisas. Não sei se a palavra simbiose é adequada para essa comparação, mas eu acho que essa é uma demarcação importante. Na arte, o público vem por último. Para o design, o público vem primeiro, antes do próprio designer. O que eu faço quando eu não sei mais o que fazer? Nessa parte aqui, a gente já está quase na metade do livro, estamos na página 129, são 300 páginas, se eu não me engano, então quase chegando na metade. Ele está falando sobre a construção da obra de arte. Até agora a gente estava falando sobre inspiração, sobre como se manter inspirado, onde encontrar inspiração, como fazer, etc. e tal. E agora a gente está falando mais da parte prática. A gente está construindo a nossa obra de arte enquanto ainda existe criatividade, ainda existe inspiração, mas de uma forma um pouco mais afunilada, né, com menos elementos, porque a gente já está no meio do caminho, a gente já tem uma ideia, a gente já tem algo para seguir. E essa fase... Tá ligado? E essa fase tem os seus próprios desafios, obviamente. E aí eu fiquei pensando, ultimamente eu tenho feito alguns vídeos diferentes aqui no canal, me desafiando, criando coisas diferentes, recriando coisas. E chega um momento que, de fato, você não sabe mais o que fazer. Eu não sei para onde ir no dia a dia, quando eu estou fazendo alguma coisa para um cliente. E eu reparei que, normalmente, o que eu faço quando eu não sei o que fazer é fazer outra coisa. Se eu estou
empacada num... Se eu tô travada, empacada em alguma parte da minha criação, eu paro imediatamente aquilo que eu tô fazendo e eu reseto. Eu começo tudo de novo para outra parte. Exemplo. Tô tentando decidir quais cores eu vou usar, tô testando cores e nenhuma tá funcionando, eu desisto das cores e vou trabalhar com as imagens, vou trabalhar com a tipografia, vou trabalhar com a diagramação e deixo as cores para decidir depois. Porque se eu ficar insistindo muito em algo que tá me travando, vai chegar uma hora que eu vou cansar, vou travar completamente e vou desistir. Então, esse foi meu insight de hoje. Se você não sabe o que fazer, faça outra coisa. Mais um dia de leitura, estamos praticamente na metade do livro, estou na página 148 e ele me deu um toque que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena compartilhar, que é sobre a nossa autocobrança, que às vezes a gente fica travado ou com vergonha de expor o nosso trabalho, de expor o que a gente criou. Aqui ele fala muito sobre arte, tá? É 100% sobre arte, não tem nada a ver com design, mas dá pra gente aprender bastante coisa. Que é quando você olha aquilo que você acabou de criar e você acha que aquilo é o suficiente para te representar enquanto artista ou enquanto profissional. E quando você acha isso, você coloca uma pressão imensa naquela criação que você está fazendo. Então, você acabou de produzir algo e você pensa, nossa, isso aqui representa quem eu sou, isso aqui representa a minha carreira. Isso pode te deixar travado, porque vai colocar uma pressão de perfeição naquela obra, naquela criação, que é muito difícil de alcançar. Você não vai alcançar. Então, isso que você criou não te representa por completo. É um pedaço de quem você é, um pedaço do que você é capaz de fazer. E ainda no nosso caso, como designers, sofrendo a interferência de várias outras questões que não são artísticas ou que não são puramente estéticas, porque tem conciliar o gosto do cliente com o nosso conhecimento de design, conciliar a nossa estratégia, a nossa intenção com o público. Então, tem muitas coisas que estão permeando aquilo que a gente criou que podem manchar, entre aspas, a nossa criação e essa pressão que a gente coloca deixa de fazer sentido. Então, isso que você criou não representa quem você é só um trabalho como qualquer outro que você vai finalizar. Se você achar que é bom o suficiente para contar uma história, para conseguir mais projetos como esse, você vai colocar no seu portfólio. Se você achar que não, você vai seguir em frente e vai fazer outro trabalho. A gente faz muitos trabalhos, a gente faz muitas coisas. Tem várias coisas que eu fiz que eu não me orgulho de ter feito, que eu acho ruins, que eu acho de péssima qualidade, seja porque na época eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, seja porque eu não consegui conciliar bem o meu conhecimento com o desejo do cliente, seja porque o cliente era aquele cliente que é irredutível, que só queria alguém para operar a ideia dele, e não alguém para pensar junto. Enfim, várias coisas que eu fiz ao longo da minha carreira que eu não me orgulho, que eu não gosto, mas que faz parte também. Você não tem que ter vergonha das coisas que você fez, porque elas não representam 100% quem você é, elas só são um pedacinho. Conseguiu entender? Eu achei esse pensamento muito interessante, porque às vezes a gente fica travado de mostrar o nosso trabalho. E é fundamental para a gente crescer na carreira, para a gente ter clientes, mostrar o nosso trabalho. Porque se ninguém souber o que a gente faz, como é que a gente vai ter cliente? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Você tem que se expor. Você tem que se expor. É imprescindível que as pessoas saibam quem você é e o que você faz para que você consiga trabalhos. Especialmente se você trabalha como freelancer. E aí se você fica nessa, nossa, isso aqui me representa, isso aqui... Nossa, você coloca uma pressão e você não vai colocar nada no ar, ninguém nunca vai te conhecer. Então, pegue as suas criações, conte para as pessoas, mesmo que você ache que elas não estão perfeitas, mesmo que você ache que elas não são boas o suficiente, só conte para as pessoas e continue criando. À medida que você for criando coisas melhores, coisas que te representem mais, te representem melhor, você vai substituindo e você vai evoluindo junto. Se você começou em alguma coisa e já começou acertando, significa que você começou tarde demais, porque o normal é a gente começar fazendo tudo errado. Chegamos no bad. Eu cheguei num capítulo em que ele tá falando sobre competição. E ele tem um argumento de que a competição no mundo da arte não existe porque
a sua arte é sobre você. É sobre quem você é, uma expressão de quem você é. Portanto, não tem como você competir com outra pessoa, porque não existe outro você. Então, se eu faço uma obra de arte que representa a minha essência, os meus pensamentos, as coisas que eu acredito, como é que eu vou competir com outra pessoa se a obra da outra pessoa representa quem ela é, os pensamentos que ela tem e o que ela acredita? Só que a gente não faz arte, a gente faz design. E no design a competição existe, porque a gente está falando de projeto, a gente está falando de método, a gente está falando de algo mais científico. Não necessariamente científico, claro, mas... E aí eu fiquei pensando nessa coisa da competição, que infelizmente existe sim, porque a gente faz parte de um mercado. E em todo mercado tem competição. A gente está competindo o tempo todo com outros designers. Claro que tem o nosso método, o nosso jeito de fazer, as nossas referências, especialmente. As suas referências te compõem, fazem você ser do jeito que você é e fazem você fazer as coisas do jeito que você faz. Isso te diferencia dos outros. Então, por mais que exista um método para criar identidade visual, por mais que exista uma lógica para criar uma peça publicitária ou qualquer coisa do tipo, você vai fazer do seu jeito, de acordo com as suas experiências. E isso é o seu diferencial. Isso que te diferencia dos seus competidores. Mas isso não quer dizer que não existe uma competição, porque a gente está falando de mercado, a gente está falando de dinheiro, e no capitalismo tudo é competição. Bom, gente, eu tô quase terminando. Tô até pensando se eu termino hoje ou se eu deixo pra amanhã, pra essa semana. Quarta-feira é dia 31 de dezembro, então a gente vai fazer jantar, vai dar um trabalhinho. Se você não se incomodar, eu vou tomar meu café da manhã sem café, porque eu tô evitando café. E esse livro é definitivamente para artistas. Ele não foi feito para nós designers. Eu já acabei. Ele é feito para artistas mesmo. O que não significa, obviamente, que a gente não pode aproveitar alguns insights e aprender com as ideias que ele está defendendo. Mas ele fala muito de um processo que, para mim, é utópico, numa realidade em que você precisa pagar suas contas, você precisa vender. Ele tá falando, para mim, esse livro é sobre pessoas entusiastas de arte ou artistas, pessoas que gostam muito de arte, que querem alcançar mais altos níveis, e essa é a única preocupação que essa pessoa tem. Essa pessoa não está preocupada em pagar conta, essa pessoa não vê a arte como uma forma de sustento, porque ele fala muito sobre não apressar o processo, ele fala muito sobre estar presente, coisas que no capitalismo é bem difícil da gente fazer. Tem alguns insights interessantes, mas honestamente eu acho que faz mais sentido você ler ele se você tiver uma inclinação, apenas 10% de bateria, se você tiver uma inclinação para a arte mais do que para o design. Eu gostei, eu não me arrependo, porque realmente foi um tipo de leitura que eu não sou muito mais fã, assim, hoje em dia. Eu tenho mais dificuldade de adentrar nesse universo. Eu esqueci de pôr queijo aqui, né? Vou fazer o seguinte. Pronto. Camila, agora seja bem-vinda. Pode começar a sua bela história. Obrigada, então, noite. Então, vamos lá. Finalmente terminei de ler o Ato Criativo e aqui vão as minhas considerações finais, tá? Hoje é dia 2 de 2025 que eu tô gravando isso aqui e eu acordei há pouco tempo.
Então vocês me perdoem. Bom, é o livro sobre criatividade, obviamente. Ele vai falar muito, mas muito sobre o processo criativo, desde você pegar inspirações no mundo, trazer para você e transformar isso em arte. Eu sou designer, eu não necessariamente trabalho com arte. Inclusive, se você tem dúvidas sobre questões de design é arte ou não, será que design é arte ou não, esse livro aqui vai te deixar muito clara qual a diferença entre design e arte. Não significa que o design não pode beber da arte ou que o design não pode se tornar arte. Eu fiz um vídeo sobre o curso do Enzo Sentes, o Poster Lab, e aquilo é um curso sobre arte. Apesar dele ser designer, o que ele vende ali é arte, como fazer arte, processos para você criar uma obra de arte, e não o design. Então, enfim, essa linha entre as duas coisas é bem complexa e ela é bem fluida. É como se fosse dois líquidos se misturando, sabe? Duas cores líquidas, duas tintas se misturando. Eventualmente, elas vão acabar se confundindo, mas existe uma diferença clara de tonalidade entre um e o outro. E esse livro aqui vai te ajudar muito a entender isso. Eu confesso que ele não é muito o meu tipo de livro, não é muito o tipo de livro que eu gosto de ler, porque ele é muito abstrato, digamos assim. Eu gosto de ler livros, pelo menos quando eles são da minha área, quando eu estou lendo para aprender, eu gosto de ler livros que são mais práticos, que têm exemplos, que têm considerações, sabe? Que estão bem claros na vida real. Esse livro aqui não é isso. Ele traz muitas elucubrações, muitas abstrações, muitas analogias bem distantes. Enfim, não é muito pra mim. Eu não diria que é um livro ruim, longe disso, não é. Dá pra tirar bons insights dele, ele traz excelentes insights sobre arte, mas eu não sei se pra mim é o suficiente pra fazer ele valer a pena. Eu confesso que teve muitas partes aqui que simplesmente passaram e eu nunca mais vou lembrar o que é que eu li. Então é isso, foi uma experiência legal ler e gravar essa experiência. Eu quero fazer isso de novo, talvez, não sei, porque apesar de ter sido muito legal, também é muito difícil, porque, enfim, isso não interessa pra você nesse momento. Se você tiver interesse em comprar um livro, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar, pra facilitar a sua vida, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e te vejo no próximo. Já está aparecendo outro na sua tela pra você assistir, tá bom? Um beijo e até a próxima.